Olá, eu sou Camila Licurgo. Estou vindo aqui para conversar com você sobre o que fazer quando Deus parece calado. Isso é uma questão que muitas vezes nós nos perguntamos. Parece que Deus está calado, parece que Deus não escuta as minhas orações. Eu clamo, clamo, clamo e Deus parece que está distante. Mas será mesmo que Deus está se escondendo de nós? Será que Deus, ele não fala mais? Será que nós fizemos alguma coisa que foi capaz de nos afastar do amor de Deus? Eu acho que não. Toda vez que eu penso nessa pergunta, o que fazer quando Deus parece estar calado, eu lembro daquele episódio com Elias, lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Elias estava fugindo de Jezabel. Ele tinha acabado de passar por aquele episódio de matança dos profetas de Baal, tudo aquilo, e aquilo enfureceu muito Jezabel, e Jezabel estava correndo atrás de Elias para matá-lo. E ele se esconde e ele busca a Deus. E ali, naquele momento de desespero, onde ele está com medo, ele busca Deus, ele busca a face do Senhor, ele busca escutar a voz de Deus. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus? Lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: Ali entrou numa caverna onde passou a noite, se referindo a Elias. Então veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada, e fiquei eu, somente eu, e procuram tirar a minha vida. Ele estava muito angustiado e ele estava falando com o Senhor. Ele estava conversando com Deus. E o versículo 11 diz assim: E Deus lhe disse: Vem para fora e sobe o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou, e um grande e forte vento separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. O versículo 13 diz: Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que dizia: Elias, que fazes aqui? Então, amados, esse episódio de Elias com Deus tem muito a nos ensinar. Muitas vezes nós achamos que Deus está calado, mas na realidade nós estamos procurando a sua voz em outros lugares. Muitas vezes a gente fica esperando a manifestação de Deus apenas de uma forma sobrenatural, no fogo, naqueles sinais extraordinários. Mas assim como com Elias, a voz de Deus é uma voz mansa, é uma voz suave. Deus, ele em nenhum momento está se escondendo de nós, muito pelo contrário. Deus, ele mandou Jesus para nos reconciliar com ele, para nos transformar, para nos fazer de criaturas a filhos do Deus Altíssimo. Através de Jesus, nós passamos a ser filhos. Jesus, ele veio para nos restaurar o relacionamento com Deus, mas agora nós nos relacionamos com ele como filhos, filhos amados. Então, Deus, ele não está se escondendo de nós, muito pelo contrário. Ele nos enviou Jesus para que através de Jesus nós tivéssemos livre acesso a ele. Para que através de Jesus nós falássemos com ele e ele nos escutasse a todo momento. O sacrifício de Jesus foi algo tão tremendo que Deus, ele não está longe. Deus, ele está tão perto que ele vem habitar dentro de nós.
que o Espírito do Deus vivo vem habitar dentro de nós, ele está 24 horas conosco. Ele está tão perto que ele habita dentro de nós. E ele está sempre falando, amados. Sempre Deus está falando. Agora você está escutando? Você está aberto ao que Deus está falando com você? Ou você colocou Deus numa caixinha e você só escuta se ele falar naquele determinado formato? Deus é soberano e ele sabe falar com você, mas ele quer falar com você não só de uma forma que você entenda, mas de uma forma que venha tratar suas feridas, que venha abrir os seus olhos, que venha fortalecer a sua fé. Então fique atento, porque muitas vezes a voz de Deus não está no fogo, muitas vezes a voz de Deus não está no vento bravio, muitas vezes a voz de Deus não está na boca de um profeta, muitas vezes a voz de Deus está no sussurro de uma brisa suave. Muitas vezes a voz de Deus está falando ao nosso coração, trazendo um versículo, lembrando a palavra de Deus, nos lembrando que Ele está conosco. E ali, em nossos momentos de oração, Ele quer falar conosco, Ele quer nos direcionar. Direcionar você no mais íntimo do seu ser. Deus está falando, Deus está lhe direcionando. Agora fique atento, porque Deus usa quem Ele quer, o que Ele quer. Quantas vezes Deus falou comigo no meu jardim? Então, às vezes, você olha para uma rosa, para uma flor, e ali é uma resposta de Deus. Deus, assim como Ele cuida das aves do céu, Ele veste os lírios do campo muito mais a nós. Muitas vezes, Deus está falando através de uma criança. Numa brincadeira de criança, muitas vezes ela solta algo para você que você diz: é verdadeiramente, isso é resposta de Deus. Agora você está aberto para Deus lhe tratar e trazer a resposta que você procura, da forma que Ele quiser? Tire Deus de uma caixinha. Deus é todo-poderoso e Ele quer tratar com você. Ele quer se relacionar com você. Ele não é um Deus de longe, ele é um Deus de perto. Ele está tão perto que ele habita dentro de nós, dentro daqueles que entregaram a sua vida a Jesus. O Espírito do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que fala, vem habitar. Então preste atenção, porque o Senhor está sempre falando. Amém? Seja abençoado na prática da palavra de Deus.